Você já se frustrou por algo que você começou e não terminou? Olá, eu me chamo Etiane Borger E o Jonathan Lovato. e hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante que é a constância. Você já se frustrou por algo que você começou e não terminou? Você já ficou frustrado porque você teve planos, metas, começou aquilo, um sonho, mas você foi desmotivando no meio do caminho e desistiu e se frustrou por isso? Hoje nós vamos trazer 7 passos que nós descobrimos de como que você pode potencializar isso de uma forma muito bacana e muito interessante. O primeiro passo é saber qual é o seu propósito. Muitas vezes nós focamos no processo, o quanto aquilo é difícil de ser alcançado. Mas quando nós focamos no final, no projeto final, onde eu quero chegar, quem eu quero ser, o que eu quero alcançar, que pessoas eu quero atingir, aí nós temos motivação para continuar exercendo nosso propósito e para ter constância, para continuar dia a dia fazendo o que é necessário fazer para chegar lá no final. O segundo passo, que é bem bacana também, é você fracionar porções pequenas e diárias para que você possa alcançar o seu objetivo final. Isso é muito importante, que muitas pessoas acabam projetando muitas atividades em um curto espaço de tempo, não conseguem realizar e acabam se frustrando com o resultado. Qual que é o nosso objetivo? É mostrar que você pode fazer, mas gradativamente aos poucos. Um exemplo bem simples é, o pessoal começa a ir na academia, muitas vezes quer emagrecer ou quer malhar, e em uma semana o cara já quer ter todo o resultado, mas não, isso é gradativamente. Todo dia você faz um pouquinho daquilo, dentro de um determinado momento, num prazo mais de uns 6 meses, um ano, ele acaba tendo resultado. Então é muito importante que você fracione isso em porções pequenas, mais diárias do seu propósito. O terceiro passo para ter a constância é reservar um tempo real para suas atividades. Não sei se você já fez isso, de fazer uma lista enorme de tudo que você precisa fazer num dia e chega no final e não conseguiu cumprir nem a metade. Nossa! Já aconteceu isso comigo, olha só. Então, o que a gente precisa fazer é ter uma dimensão real daquilo que a gente vai dar conta de fazer, do que realmente nós vamos fazer. Pegar e fazer uma lista do que realmente eu preciso cumprir no dia de hoje. E algumas atividades, elas demandam mais tempo, demandam uma certa dificuldade maior. Então, nós precisamos ter metas reais daquilo que nós precisamos cumprir naquele dia. E assim você vai ter mais satisfação. Quando você cumpre uma meta e termina ela, isso te dá uma sensação de prazer, de que você concluiu realmente uma tarefa. E todas as vezes que você vai fazendo, então, todos os dias, essas metas reais e vai tendo essa satisfação de ter cumprido suas metas, isso vai te motivar cada vez mais a cumprir todos os dias aquelas metas. E aos poucos, como falamos no passo anterior, aquilo, todos os dias construído vai virar um todo, que é a chegada do seu projeto, do seu sonho, do seu propósito. Quarto ponto muito interessante é fazer o que precisa ser feito. Muitas das vezes a gente dá uma desculpa para nós mesmos de que hoje eu não vou fazer isso, mas a constância ela predomina isso, então você tem que manter todo dia aquele hábito, aquele ritual, aquela forma de você agir. Muitas vezes você acaba não tendo aquele resultado realmente final que você vai se desejar. Então todo dia, mesmo que seja com sol, com chuva, que esteja com dor de cabeça, que, brigou com um familiar, que muitas vezes tem as dificuldades que todo mundo tem, mas você tem que fazer aquilo que você projetou, porque esse é um ponto muito crucial, porque muitas pessoas acreditam que vão chegar no resultado final passando por momentos só bons, mas tem os momentos difíceis mesmo, tem os momentos que realmente vai vir a dificuldade, então você tem que manter a postura e a determinação de sempre começar e fazer. Muitas vezes você vai começar a gravar um conteúdo e você acaba se frustrando porque hoje não estou legal, mas não, grava, faz e grava, vai fazendo, vai gerando conteúdo, vai alimentando, vai se preparando e uma hora vai chegar no seu resultado final. E é muito interessante porque muitas pessoas fizeram a sua lista, fizeram as suas anotações, mas não cumprem aquele compromisso que realmente eles fizeram. Então quando você for fazer a sua lista de atividades, realmente cumpra aquelas atividades. Por exemplo, eu não posso estudar todo dia, mas eu vou estudar 5 dias na semana. Beleza, então a sua meta é estudar 5 dias na semana. Seja ela qual for os dias, faça isso.
Porque quando você cumpre o seu propósito, cumpre o seu compromisso, você consegue, na verdade, se aproximar mais do seu propósito final. O passo 5 para ter constância é criar um hábito ou criar hábitos. Para a gente ter uma continuidade no que a gente precisa fazer, a gente precisa criar hábitos que são coerentes com aquilo que a gente quer alcançar, com o propósito que a gente tanto almeja. Então, quando você faz as coisas no horário que você estipula, no período do dia que você coloca para fazer, aos poucos aquilo vai se tornando realmente um hábito, algo que você vai realizando. O 6 é muito interessante, que é as distrações. Muitas das vezes estamos tendo, num mundo como hoje, tecnológico, numa era digital, que a gente precisa estar envolvido com muitas outras coisas, as notificações são uma distração incrível. Às vezes você começa a estudar sobre alguma coisa, o celular toca, o WhatsApp toca, a notificação nas redes sociais. Alguém chama, é uma coisa incrível. Então, a distração, muitas vezes, não que ela seja tipo o problema maior do seu propósito final, mas ela te dificulta para chegar realmente no seu destino mais rápido. Porque muitas vezes, se você está num caminho e você para poder olhar a paisagem, você se distrai com essa paisagem, automaticamente você vai chegar no seu propósito no final, mas ao mesmo tempo vai demorar para chegar lá, entende? Então, quando você tem o seu propósito final, tente não se distrair com coisas simples. Muitas das vezes, quando você for fazer alguma atividade no seu quarto, tranque a porta ou avise seus familiares, poxa, eu vou fazer alguma atividade, se for possível, não me interrompa agora, só se for uma extrema urgência, porque o seu foco vai estar ali, você vai dedicar energia para aquilo, certamente você vai acabar essa sua atividade mais rápido, muito mais coerente, vai ter muito mais retenção de conteúdo, então isso é muito importante. Então tudo que for de distração, coloque, pontue e tire do seu mapa para que você possa realmente chegar no seu destino final. Até que é bem interessante porque a própria Bíblia fala sobre isso, né? Que quando você, lá em Mateus 6,6 fala que quando você for orar, feche a porta do seu quarto e ore em seu Pai em particular. Ele está demonstrando que é para você focar realmente em Deus naquele momento que você vai estar orando e você não vai ter nenhuma distração. Então a própria Bíblia já não diz isso. Então, se a Bíblia fala isso, poxa, então tudo que for distração para tu na tua vida, né, no teu convívio, tente eliminar para que você possa realmente fazer o seu destino final aproximar um quanto antes. O 7º passo é faça aquilo que está no seu controle. Muitas vezes nós paramos e nos preocupamos muito com aquilo que está fora do nosso controle, com as questões climáticas ou, sei lá, com uma pandemia mundial, crise, né? Ou uma crise financeira, enfim. Mas quando nós fazemos aquilo que está no nosso controle, ou seja, as nossas atitudes diante do mundo, então nós conseguimos ser constantes. Se a gente ficar pensando, né, na pandemia, não vou fazer isso lá no final do ano por causa da pandemia. Talvez tenha pandemia, isso foge do seu controle. Mas se você tiver uma continuidade, pode ser que você esteja então preparado para se houver a oportunidade para você realizar o seu propósito lá no final do ano. A gente não tem controle aquilo que é externo a nós, mas nós temos controle ao que nós podemos realizar e fazer. Seja constante e o que vier de externo a você, bom, não será culpa sua, mas se você se frustrar porque você parou no meio do caminho, porque colocou empecilhos externos, aí é mais difícil, porque você vai se frustrar com você mesmo. Por que eu parei? Por que eu interrompi a minha jornada, a minha continuidade, não cheguei no meu propósito? Então hoje nós falamos sobre 7 passos para ter a constância. E o primeiro passo é ter o seu propósito em mente. O segundo passo nós falamos sobre colocar porções menores para então chegar no resultado final, chegar num todo. No terceiro passo nós falamos sobre a importância de ter metas reais, sobre você colocar um planejamento que realmente você vai dar conta de fazer e assim conseguir ter satisfação. No quarto ponto nós falamos, faça o que precisa ser feito. O quinto passo fala sobre criar hábitos e o sexto fala sobre distrações. Tire as distrações. E o 7º e último, mas não menos importante, fala sobre fazer o que está no seu controle. É muito importante que você cumpra esses passos que a gente passou ali, porque realmente são passos fundamentais, essenciais,
e alavancar realmente para que você chegue no seu destino final, para que você possa realmente aplicar, porque ele é aplicável, isso é mais importante. E assim nós vamos finalizando o nosso vídeo de hoje. Sim. Já se inscreva no canal, deixe o seu comentário, já nos diga qual o passo que você achou mais interessante e se você já vai começar a aplicar a Sim. constância na sua vida. Um forte abraço para vocês e até a próxima então. Tchau, tchau. Tchau!